O Elias Mansur, 700. O Elias Mansur tá no Sul, acompanhou o treinamento hoje do Internacional, não é da imprensa, mas também tem futebol aí, conhece como ninguém. Mansur, um forte abraço, beleza, que satisfação estar conversando com você essa noite, Mansur, boa noite. Tá sem áudio. Tô na saudade dos amigos. Agora sim. E à disposição de vocês aí. O que é lógico, a gente sabe a qualidade que tem esse Internacional, mas de acordo com o último jogo contra o Grêmio, o Grenal, que o Inter venceu, e os treinamentos que o Eduardo Cudê fez antes dessa viagem, o que é que a gente pode esperar desse Inter diante do Asa? Olha, quanto aos treinamentos do Cudê, ele fecha todos, né? Não tem, a gente pode até ter a informação ali prévia de aquecimento, tudo, e quem vai pro treino. Mas ver treino ninguém consegue. Agora, o time tem uma característica de posse de bola extrema, gostam de trocar de 300 a 500 passes, bola sempre com eles, tanto o Arangues, Bruno Henrique, Maurício, Alan Patrick, tocam muito a bola mesmo. A parte agressiva vem por parte do Wanderson, que vai ao fundo, cruza. O Valência movimenta muito, não vai jogar, então vai mudar a característica, vai ter um jogador mais centralizado ali, marca do pênalti, que é o Alário, né? O apoio do Bustos também muito forte. O time realmente competitivo. Mansur, falando ainda sobre principalmente a atmosfera que gira em torno do Inter para a Copa do Brasil, e o Inter inclusive é um dos times que mais investiram, foi um dos times, melhor dizendo, que mais investiram em contratações em 2024, qual a atmosfera de, entre aspas, uma obrigação de passar pelo Asa nessa Copa do Brasil? Como é que está a atmosfera aí em Porto Alegre? Bom, o Internacional, ele está num momento muito bom. Mas se tratando de Copa do Brasil, ele coleciona algumas vexames. Por exemplo, o Globo do nosso amigo Jaelso, 2 anos atrás. O América de Minas dentro do Beira-Rio, ano passado. Tem o Remo, Vitória 2 vezes. Então, o Internacional tem uma obrigação nesse jogo em função do histórico. Tá? Mas é levado muito a sério o jogo. Quem pensa que o Internacional está subestimando o Asa está errado, tá errado. Esse discurso acontece de blogueiro, de algumas pessoas da imprensa identificadas, mas de parte da comissão técnica, direção do Inter, é um respeito muito grande ao Asa. Elias, grande abraço, boa noite, Clevano Henrique aqui falando, prazer querido. Prazer falar com um amigo. O pessoal perguntava aqui em relação à atmosfera aí no Rio Grande do Sul, excepcionalmente em Porto Alegre, onde tem a maior concentração de torcida do time do Internacional. Lógico que devido a essa coleção, né, de resultados negativos que o time do Internacional tem na Copa do Brasil, a gente acompanhando alguns profissionais de imprensa aí do Rio Grande do Sul, há uma cobrança muito grande, por exemplo, para que o Internacional jogue aqui em Arapiraca com força máxima amanhã. É basicamente isso, né? É força máxima, é um jogo que eles encaram como uma final do campeonato, né, Mansur? Exatamente, e o Cudê tem como característica, viaja com todos. Se vai jogar com todos é outra questão. Nesse jogo eu acredito que vai jogar com 80% dos titulares. Por que 80%? O Mercado não recuperou de lesão e o Ener torceu o tornozelo no Grenal. Então eles não viajaram. E o Rocher não jogou o ano todo. O Rocher machucou o ano passado e não voltou ainda. Tá jogando com o Antony, que é um menino que é da base do Inter, tem 10 anos de Inter. É um time realmente forte. O time peca muito na bola aérea, tá? Mas é um time bem organizado, bem treinado. Mansur, boa noite para você, é um prazer falar com você também, Tony Lima aqui. Sobre a situação, o pessoal fala muito mesmo, principalmente a diretoria do Asa, tem uma visão, aliás, a diretoria do Internacional, a visão sobre a questão do estádio e também do gramado do Coraci da Mata Fonseca. Você tem alguma coisa a trazer pra gente, assim, sobre alguma informação
da reclamação, porque fala-se muito que o gramado do Asa, do Coraci da Mata Fonseca, é um pouco fofo, alto, diferentemente, lógico, do estádio onde o Internacional joga. Boa noite. Boa noite. Não houve reclamação, houve comentários da imprensa aqui que conversam com algumas pessoas daí, conversaram comigo também sobre isso ontem. Eu falei também que, de fato, o nosso gramado é mais pesado que o do Beira-Rio, mas o do Beira-Rio é uma referência mundial também, né? Não vão querer o gramado do Beira-Rio em todos os lugares, né? Mas uma coisa que foi dita aqui, né? Foi lembrada aqui, a nossa eliminação de 7 anos atrás contra o Coritiba, que tiramos o Coritiba lá dentro, e o histórico jogo contra o Palmeiras, né? Foram citados aqui por jornalistas mais antigos, que acompanham, fazem uma linha mais séria. Hoje tem assim, tem a imprensa e tem os canais identificados, né? Os jornalistas se identificam com o clube e fazem programas específicos sobre o clube. Então são posturas diferentes, né? Mas não tem uma reclamação. Ontem mesmo foi questionado no principal programa aqui a distância, se o Inter não estava errado em ficar em Maceió. Aí eu até entrei no programa, falei que a distância é de 130 quilômetros, que a estrada é duplicada, que é tranquila a viagem, e que se quisesse ir a Arapiraca tem bons hotéis também, a cidade é tranquila. Eu falei, então não tem um clima assim de medo, ameaça de alguma coisa. Tudo muito tranquilo. Só que o Internacional precisa ganhar. Precisa passar até a terceira fase para tirar um pouco os fantasmas das costas. Antes de passar para o Viderlan e para o Alan Jones, eu vi até um debate, estava acompanhando aí do Rio Grande do Sul, e os caras comentando até, salvo engano, o Bagé, acho que foi ele, comentando até sobre... Debate raiz. Isso, debate raiz. Comentando até sobre... Foi antes do jogo contra o Grêmio, né? Dizendo que se é para poupar jogadores, poupava contra o Grêmio, mas pela Copa do Brasil o Inter não pode ser eliminado, tinha que ir mais à frente, tinha que ir mais adiante. O cara não vai poupar numa rivalidade dessa. O Grenal 4-3-1, né? O 4-4-1, acho que foi isso. Grenal de paro ímpar aqui dá morte. Então não existe poupar em Grenal, nunca. Aqui as crianças na escola começam a brigar jogando Grenal. Então não existe poupar em Grenal, nunca existiu. Foi uma guerra, uma semana antes foi pressão em cima do Daronco, a arbitragem dele não ajudou, sem VAR. Agora está 2 dias de reclamação do Grêmio, do Inter, os dois reclamando dele. Então, assim, não existe poupar em Grenal nunca. Uma curiosidade que está acontecendo é que, como o Inter já passou de fase, ele deve ir com um time misto contra o Juventude no fim de semana. Até porque tem problema de cartões e tal, para zerar os cartões. Mas ele está indo com força máxima para Arapiraca. Fala, Viderlan. Oi, Mansu, boa noite, tudo bem? Fala, meu querido, cada dia mais elegante, hein? Rapaz, são seus olhos. Como é que tá, tudo bom? Não, são as redes sociais mesmo que a gente vê. Ô, Mansu, falamos muito durante a semana passada sobre a questão da margem de investimento do Internacional, né? E alguns comentários sendo feitos, até a ideia de quem está de fora, de que o Internacional tem utilizado esta temporada, fazendo até investimento maior do que realmente estava fazendo em outras temporadas. Eu citei aqui que a realidade do Internacional, nesse momento, para 2024, é de se reposicionar no cenário futebolístico nacional como um dos grandes times, mesmo como sempre foi em toda a sua história, fazendo essas contratações. Nesse lado econômico, como é que tem sido aí essa estrutura do Internacional, pelo que você tem acompanhado um pouco mais de perto em relação a todos nós, e até mesmo em algumas contratações, como no caso do Fernando, em que se colocou aí a possibilidade de investimento de R$700 mil, pela idade do jogador necessariamente, que é uma cultura que o futebol brasileiro sempre prega também, que acima dos 35 anos o jogador já teria que se aposentar, Mansu. Bom, Viderlan, é o seguinte, o Internacional aderiu à Libra, né? E adiantou 100 milhões. 100 ou 120, não gostaria de errar. Tá. E está gastando em contratações. Então ele fez o quê? Ele acertou o Borré, que chega em junho. Eu tinha acertado com o Fernando em dezembro e o Fernando teve um problema pessoal em Goiânia, precisou ir para Goiás, resolveu o problema e voltou atrás. Está tentando o Thiago Maia. Trouxe o Alário, que é um centroavante, foi centroavante do River, seleção argentina.
que é muito bom jogador. Comprou o Ivan, o goleiro, que infelizmente no primeiro jogo teve uma lesão séria de cruzado. Então tá com o Rocher voltando e tá atrás de mais goleiro no mercado. O presidente do Inter está no segundo mandato, ele fez 3 anos e agora tem mais 3. Esses 3 ele quer ganhar títulos, porque ele não ganhou título nenhum. O Internacional não ganha um título desde 2016, que foi o Gauchão, e um título de expressão desde 2011, que foi a Recopa. Então a pressão é grande, e a Copa do Brasil eles enxergam como uma possibilidade grande de título, um atalho para levar a Libertadores e tal. Tanto que o Gauchão aqui é uma obsessão para o Inter. Faz 6 anos que o Grêmio ganha. Então o Inter quer ganhar o Gauchão, Copa do Brasil, tudo, Sul-Americana. E ele está investindo muito mesmo. E o Fernando se fala mesmo nesses números, 700 a 800 mil por mês. Mas não desistiram do Thiago Maia. São competições que envolvem muito dinheiro, né? Quando se fala de Sul-Americana, Copa do Brasil... Atrativo, né? Então, se tem esse investimento considerado alto, se tem esse investimento considerado alto, Mansur, né? Na verdade, a perspectiva da diretoria também é de um retorno pela grande participação, pela conquista de títulos e pelos avanços de fase da Copa do Brasil. Eu diria até que com esse time, com a expectativa que está sendo montada, chegar a uma terceira fase é até uma ideia generosa, mas tem uma capacidade do Internacional, se der realmente liga nesse trabalho do Coudet, de chegar até bem mais adiante mesmo, como você está falando, na questão de disputar títulos vezes da Copa do Brasil. Não é nenhuma loucura isso, não. Não, o objetivo é o título. Eu falei terceira fase, que são os fantasmas, as eliminações do Inter. O Inter caiu em primeira, em segunda, em terceira. Não chegou entre os 32, não chegou entre os 16. Eles precisam tirar esses fantasmas, depois é outra conversa. Mas que o objetivo é título, é título. Alan Jones. Mas é só celebridade nesse programa? Não, estamos ouvindo não o Alan Jones ainda não. Tá liberado não o microfone do Alan? É por aí, viu, Alan? Tem um botãozinho aí embaixo aí, vai, só Alan, liberar, vai, Alan, já tá deu, certo? vai. A gente não tá ouvindo o Alan Jones não. Acho que deve ser questão de internet. Deve ser por aí, né? E agora? Agora sim, Alan. Tá liberado aí pra fazer a pergunta pro Mansur. Ô, Mansur, satisfação, né? Falar com você, bater esse papo aí. Engraçado que na semana passada, eu até tinha trazido aqui uma opinião, uma impressão sobre essa questão do Internacional, sobre a Libra, né? O dinheiro que o Inter tinha ganhado. Enfim, tem opiniões divergentes dos clubes, né? Não concordo muito com isso que está sendo negociado, mas é outra questão. Elias, tem 2 jogadores no Inter hoje que acredito que estão numa outra situação técnica de qualidade. O Ener Valencia, eu não vou nem comentar porque não joga amanhã, mas o Maurício e o Alan Patrick são hoje os 2 grandes destaques desse início de temporada da equipe do Internacional. Eu queria que você trouxesse essa análise em relação especificamente sobre esses 2 jogadores, né? Acho que o Inter hoje tem o 4º melhor elenco do futebol brasileiro. Não sei se você concorda com isso. Alan, ele é com certeza um dos 3 ou 4 elencos. Tá? O Maurício está na melhor fase dele no Internacional. O Alan Patrick está voando, está muito bem, tanto tecnicamente como em aspecto de liderança, é o capitão do time. Né? Mas o Wanderson está correndo muito, ele parte para cima do lateral, ele entra a área dentro. O Bruno Henrique está pisando na área, o Arangues está ficando mais, o Bruno está indo. Agora tu tem razão, esses 2, não vamos falar do Ener, né, que é o melhor deles, mas o Maurício e o Alan realmente estão voando. O Renato Gaúcho é um cara que nunca usa mais que 2 volantes, ele usou 4 no Grenal. E é para equilibrar e sair com os meninos em velocidade. O que eu vejo no Asa, ele pode explorar os laterais em velocidade. Eu confesso que eu vi o jogo do Penedense último, tá? Eu não vi o jogo contra o Município. Então eu acho que pode explorar as laterais e bola aérea. É impressionante, o Inter tem uma zaga alta e falha demais na bola aérea. É o calcanhar de Aquiles. Tanto que a imprensa daqui fala que o Fernando veio para ser zagueiro, ou um terceiro zagueiro, alguma coisa assim.
Tá? São pontos que o Asa poderia explorar. E o Fernando, que jogou como zagueiro, acho que no Sevilha com o Sampaoli, né? Acho que tem esse Fernando papel. é um pedido do Cudê desde o fim do ano passado. Mesmo que tivesse vindo o Thiago Maia, eu acho que o Fernando viria. Muito bem. Mansur, tem uma situação também, a gente já citou agora há pouco, a gente falou a situação do Júnior Viçosa, né? Que jogou e foi campeão em 2010 pelo Grêmio. A imprensa gaúcha, como é que fala? Como é que chega pra imprensa gaúcha? Só falam dele. Do Júnior Viçosa, que realmente foi uma pedra no sapato aí do Internacional, né? Chegou a marcar 3 gols já, né, em Grenal, né? Isso. O Viçosa, a torcida do Grêmio gosta muito dele, tem um carinho especial por ele. E é citado aqui, tem um cronista aqui, o César Cidade Dias, gremista identificado, ele chegou a encerrar um programa gritando: Viçosa, tô contigo, acredita que dá. Hoje eu tive a oportunidade de entrevistar o Viçosa e ele confessou na entrevista, acho que na entrevista foi em off, não lembro bem agora, e ele disse que tem vários amigos lá em Porto Alegre mandando mensagem. E é verdade. Elimina o Grêmio, aliás, elimina o Inter, tem que eliminar o Inter. Pedindo para que ele eliminasse o Inter. É verdade, o Viçosa deixou uma imagem muito positiva aqui, naquela época todos, né? O Diego Clementino também, o Paulão que veio naquela época. O Renato tinha um recurso bem escasso para trazer atletas, né? E ele trouxe jogadores de um perfil que ele gostava com preço mais acessível. E aí deu muita liga, né? O Grêmio sai quase da zona do rebaixamento para 3º lugar no Brasileiro. Então, e o Viçosa foi um que aproveitou muito bem a chance. Aquele Viçosa de 2010 que chegou no Grêmio aí, não é mais aquele Viçosa mesmo, né? O cara já com 34 anos, já vem numa condição de 13 dias que não treinava, entrega ao departamento médico, saindo de uma transição, fez um trabalho hoje, ao que tudo indica, pelo menos pelo que o Cardeal trouxe agora há pouco, passa a ser dúvida para amanhã, até para ficar entre os relacionados. Ele não conseguiu terminar o treino. Não conseguiu terminar o treino. Situação realmente bastante complicada. E aí o Asa, não sei se você teve, Mansur, a oportunidade de ver jogando o jogador Flávio Souza, que é um atacante que o Asa trouxe recentemente, é um jogador que pertencia ao time do Esporte Clube do Recife, 22 anos, mas de uma estatura de 1,83 m, enfim, um cara que faz um pivô como ninguém, como centroavante. É o cara hoje que chegou no Asa para resolver o problema de falta de gols. Eu acho que é por aí. E tem resolvido, né? Por exemplo, no jogo contra o Muricy, ele entrou o Asa perdendo por 1-0 e fez 2 gols. No jogo contra o Penedense, ele fez um gol e deu outro de bandeja, assim, para o jogador Gabriel Feliciano fazer. Então, um cara que vem resolvendo o problema. Então, há muito essa discussão aqui em Arapiraca sobre a questão do Flávio Souza. Se vai o Flávio Souza como titular, se vai de repente o Júnior Viçosa, porque ele está com vontade de querer jogar, mas pelo treinamento de hoje, pelo que o Cardeal trouxe agora há pouco, o Júnior passa a ser, inclusive, dúvida até entre os relacionados, Mansur. Tá aí o Viçosa no treinamento, nas imagens, né? Uhum. Eu acho que, eu não sei o jogador exatamente, o Flávio, mas alguém centralizado entre os dois zagueiros seria uma boa ideia se o Rodrigo utilizasse, sabe? Porque realmente o Inter tem dificuldades, né? Jogadores de baixa estatura, inclusive, têm cabeceado na área do Internacional. É um problema que tinha sido corrigido com o Rocher, o Rocher sai bastante, mas esse problema voltou com tudo em 2024. O Asa hoje teve uma seria parte... por aí, um jogador de referência, recebendo bola de frente. A ideia do pivô é boa, mas os volantes marcam muito na frente da área, né? Agora, Mansur... Então eu acho que o jogador de referência é um bom caminho. Agora, Mansur, o torcedor do Asa também tá acreditando em um jogador do Internacional, o próprio René, né? De repente, o René tá dentro da grande área, dentro da pequena área, e faça o que aconteceu contra a equipe do Internacional, do Grêmio, né? Colocar René a bola pra dentro. Contra. Ele é muito respeitado aqui pela torcida do Internacional, mas ele teve 2 infelicidades contra o Fluminense, Maracanã e Beira-Rio. Falhou em 2 gols, e no Grenal agora foi uma coisa surpreendente. Foi mal demais, mas até acho que o Renato podia ter aproveitado melhor ali, podia ter botado um extrema nas costas dele. Essa questão de bolas aéreas, o Asa é um dos pontos fortes do Asa. Essa bola em diagonal, uma bola parada ali em diagonal, o bico da grande área por ali,
em diagonal, assim, é um ponto forte do Asa. Inclusive, a gente diz que é um ponto forte porque o Asa vem treinando isso exaustivamente. É uma das principais jogadas do Asa, entendeu? De repente com o Anderson Feijão, que é um cara que pega muito bem na bola, jogou no Inter também, né? Feijão. Sim, sim. O Paulinho, lateral direito, tem uma boa pegada de bola também, enfim. Então, é um dos pontos fortes que o Asa tem também, é essa bola alçada à área. Eu acho que é um bom caminho, eu vou seguir afirmando que é um bom caminho. E, pessoal, agora sexta-feira eu recebi as fotos no meu Facebook dos nossos 7 anos da eliminação do Coritiba lá. Então, a gente tem que acreditar, é um jogo só, entendeu? E vale muito, o clube precisa. Então, eu tenho certeza que o jogador vai dar o máximo, a torcida vai apoiar, como sempre apoia, vai até o final. E quem duvida, né? Vamos lá. A gente tem a história já. São né? 90 minutos, né? 11 contra Exatamente. 11. O Internacional tem um time milionário. Em situação normal de temperatura e pressão, o Inter chega como favorito. Pela equipe que tem, pelo investimento que tem. Mas assim, o Asa tem um histórico muito positivo quando joga com times grandes. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Coritiba. O Coritiba, inclusive, naquela época, com uma boa fase. Numa boa fase estava o Coritiba e o Asa foi lá e eliminou o time do Coritiba. 5 atacantes contra nós, levando lá dentro. Vitória, você lembra daquele jogo do Vitória? 2 vezes o Asa eliminou o Vitória jogando lá no Barradão, da Copa do Brasil. Tirou o Ceará com 60 mil pessoas no Castelão, né? Em Fortaleza. Enfim, então o Asa tem um histórico, eu diria que... E outra coisa, contra o Flamengo, por exemplo, quando ainda eram 2 jogos da primeira fase, o Asa fez um resultado excepcional aqui, e lá, quando chegou no Rio de Janeiro, em 2006, tiveram que expulsar 2 jogadores do Asa. O Asa terminou o jogo com 9 jogadores em campo, perdeu o jogo por 2-1 para o time do Flamengo. Então, assim, tem um histórico muito bom na Copa do Brasil. Eu, sinceramente, estou acreditando, Mansur, que o Asa vai fazer um bom jogo amanhã. Acredito que vai fazer um bom jogo amanhã. A questão da vitória tem que acontecer para o time do Asa, porque outro resultado não leva o Asa à frente nessa Copa do Brasil. Enfim, então o torcedor aqui também está confiante. Ingressos foram liberados desde o domingo e o torcedor está comprando ingresso aqui, confiante mesmo nesse resultado. E não pode ser diferente, né, Mansur? Você passou aqui e conhece muito bem a atmosfera desse torcedor do Asa, né? Gente, tem que ir no jogo. Tem que ir no jogo. Eu tô falando com alguns amigos meus aí que estavam em dúvida. Eu digo, pelo amor de Deus, vai ser um grande jogo. É uma oportunidade tanto do Asa dar um pulo de um alto de questão financeira e tudo, se passar, é claro. Né? E não tem nada a perder, porque o outro já é o favorito. Ele já chega classificado, né? Então, entendeu? Ele já vem pensando no próximo jogo. Então, vamos jogar e lá dentro é 11, não é basquete. No basquete, o time muito melhor faz 30 pontos em cima do outro. Futebol não. Futebol, uma bola aérea vai, daqui a pouco uma expulsão, alguma situação, daqui a pouco sai um segundo gol, que nem foi lá em Coritiba. E dá, né? Que não dá, tem que acreditar. Esse tem que ser o discurso de vestiário. Tenho certeza que vai ser. Mansur, muito obrigado, viu, Mansur, por sua participação aqui no programa Futebol Show. À disposição de vocês sempre que precisarem. Valeu, Mansur, um abraço. Um abraço a todos, saudade de vocês. Valeu, um abraço, tá aí pra você, o grande Mansur.